É realmente revoltante que a gente tenha que parar para falar de uma situação como essa, mas aqui estamos. O caso de Givaldo Alves, o ex-morador de rua que virou celebridade da internet, é um dos maiores exemplos de como a sociedade atual está completamente desajustada em seus valores. Estamos falando de um homem que se aproveitou de uma mulher em um momento de extrema fragilidade mental, uma mulher que estava em surto psicótico. E, em vez de ele ser responsabilizado pelo que fez, ele agora está vivendo o sonho de muitos. Famoso, ganhando dinheiro e sendo tratado como se fosse algum tipo de estrela. Como isso pode ser aceito? Tudo começou em março, no Distrito Federal. Givaldo estava dentro de um carro com Sandra Fernandes, uma mulher que, naquele momento, estava claramente fora de si. Ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar em fase maníaca psicótica. Ou seja, estava em um estado de completa vulnerabilidade, incapaz de tomar decisões racionais. E é nesse contexto que Givaldo, um homem de 48 anos, tem relações sexuais com ela. Aí entra Eduardo Alves, o marido de Sandra, um personal trainer que, ao se deparar com essa cena, reage de forma violenta e agride Givaldo. Até aqui, não parece que qualquer outra reação seria possível, né? Ele viu sua esposa, uma mulher doente, com um homem que estava claramente se aproveitando da situação. E é nesse momento que as coisas começam a ficar ainda mais absurdas. A cena da agressão foi filmada e rapidamente viralizou nas redes sociais. O vídeo se espalhou. O que chamou atenção foi o fato de Givaldo, um homem que vivia nas ruas, ter sido agredido por Eduardo. A partir disso, Givaldo começou a ganhar seguidores, a ser chamado para festas, para eventos, como se ele fosse a vítima dessa história. Como se ele fosse o injustiçado. O mais absurdo é que Givaldo não só abraçou essa narrativa como a usou para se promover. Ele começou a aparecer em eventos sociais, festas de luxo, e até passou a cobrar por vídeos personalizados, como se fosse algum tipo de influenciador digital. O homem que se aproveitou de uma mulher em surto psicótico, que estava completamente vulnerável, agora é tratado como uma figura pública digna de aplausos. Como é que chegamos a esse ponto? Como fica essa mulher no meio dessa história? Ela, que estava em uma condição de saúde psicológico gravíssima, passou por uma exposição humilhante. O marido dela, que estava desesperado ao ver sua esposa naquela situação, acabou perdendo o emprego. Isso mesmo, ele, que tentou defendê-la, foi o prejudicado, enquanto Givaldo continuava sua ascensão meteórica nas redes sociais. É uma distorção completa da realidade. Uma mulher foi a vítima, e o homem que cometeu esse ato, em vez de ser responsabilizado, é celebrado. E o pior, ele não sente nenhum remorso. Givaldo chegou a dar entrevistas detalhando o que aconteceu no carro com Sandra, de uma forma vulgar e desrespeitosa. Ele expôs mais ainda essa mulher, que já estava em uma posição fragilizada. E, depois de tudo isso, ainda teve a audácia de pedir desculpas publicamente, com um tom de falsa humildade, dizendo que respeita as mulheres e que se sente envergonhado. Se sente envergonhado. Como alguém que continua ganhando dinheiro em cima dessa tragédia pode, de fato, sentir vergonha? Givaldo faz piadas com o episódio, usa hashtags como #Mendilove, como se a história fosse motivo de risada. É completamente repulsivo. A sociedade deveria estar indignada, mas, ao invés disso, estamos vendo esse homem ganhar cada vez mais espaço nas redes sociais, lucrando em cima de um episódio de exploração e fragilidade mental. Agora, para piorar, o pai de Sandra teve que entrar com uma queixa-crime por difamação contra Givaldo, depois de todas as barbaridades que ele disse em público sobre o caso. E enquanto o processo se desenrola, Givaldo continua vivendo sua vida de famoso. Como isso é justo? Como é que deixamos esse tipo de coisa acontecer? Um homem que explorou uma mulher incapaz de consentir está sendo tratado como um herói das redes sociais. E não é a primeira vez que a internet faz isso. Já vimos outros casos em que pessoas com comportamentos questionáveis se tornam fenômenos de popularidade. Mas o caso de Givaldo Alves ultrapassa todos os limites. Não estamos falando apenas de uma pessoa que fez algo imoral. Estamos falando de alguém que se aproveitou de uma mulher em crise psiquiátrica. E, mesmo assim, ele está lá, sendo aplaudido, sendo seguido, sendo celebrado. Aí a gente se pergunta,
O que isso diz sobre a sociedade em que vivemos? Como é que tanta gente pode assistir a essa situação e não se indignar? Como é que há pessoas que defendem Givaldo, que o seguem nas redes, que compartilham seus vídeos? O caso de Givaldo Alves é uma vergonha. Uma vergonha para a justiça, uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para todos nós que permitimos que esse tipo de coisa aconteça. E, infelizmente, parece que essa é apenas mais uma história entre tantas que mostram o quanto estamos perdidos em relação aos valores mais básicos de decência e respeito humano. O que resta saber é: até quando vamos aplaudir o que deveria ser penalizado? Até quando vamos deixar que histórias como a de Givaldo Alves sirvam de entretenimento, enquanto as verdadeiras vítimas são deixadas de lado, humilhadas e esquecidas?